Olá, sejam bem-vindos ao Core. O Core é o nosso canal aqui para falar das habilidades socioemocionais que vão capacitar a gente para nos promovermos, crescermos, melhorarmos, aprendermos e, enfim, atingirmos sucesso, seja o que sucesso signifique para você. Mas o fato é que você não vai atingir sucesso, resultado, se você não tem, né, a coragem de agir dentro daquilo que representa você, quem você é, se você não tem alguma capacidade de organização para agir de uma forma assim, mais direcionada, através de um plano, com consistência. E, finalmente, também não teremos muito resultado, não teremos sucesso se não tivermos a capacidade de refletir sobre o que a gente está fazendo. Então, agora, o nosso terceiro pilar é reflexão. E dentro de reflexão, que como qualquer competência, é algo que a gente sim pode e deve desenvolver. Não podemos ter uma capacidade de reflexão mais aguçada se não tivermos um pingo de flexibilidade mental, que é essa capacidade de enxergar outras formas de abordar um problema. E agora vamos falar de adaptabilidade. Sim, são coisas muito parecidas. Flexibilidade mental e adaptabilidade. Qual é a distinção, a pequena distinção que eu faço entre os dois e que eu coloco como competências fundamentais para que possamos, então, imprimirmos uma reflexão maior, mais profunda, mais verdadeira e autêntica sobre aquele plano que a gente tem, sobre as nossas ações, sobre até mesmo as nossas ideias. Enquanto que a flexibilidade mental é sobre a capacidade de pensar sobre o mesmo problema de diferentes formas e pensar em diferentes alternativas, a adaptabilidade tem a ver com, a partir de um evento que acontece, inesperado, você ser capaz de agir, ou melhor, reagir de maneira, como eu vou dizer, adequada para aquele evento. Então, existe uma questão até de proporcionalidade, né? Sei lá, reagir demais pode não ser tão bom, porque se a gente tem uma reação enorme a pequenos eventos e está sempre o que seria se adaptando, pode ser mais uma indecisão, uma falta de convicção daquilo que você está fazendo, daquilo que você está pensando. Isso não é adaptabilidade, desculpa, isso é indecisão. Mas quando sim é um evento importante, que não é apenas um ruído, porque ruído tem o tempo todo. E se a cada ruidinho a gente, não, 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 então não é aqui, é para lá. Não, 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 para lá, você vai se perder. Agora, quando algo importante acontece, não é? É preciso saber fazer um ajuste adequado ao que é o tamanho do problema, adequado na direção do rumo do problema, como, diante desse processo, né, a gente está no processo de reflexão, o que realmente a gente precisa ajustar e adaptar
para que aquele nosso plano que a gente traçou, a gente conseguir chegar nele, né? E diz um provérbio chinês que enquanto alguns reclamam do vento, outros ajustam a vela. Adaptabilidade é isso, é não ficar reclamando do vento. Ai, meu Deus, está ventando demais. Tem dessa está ventando demais. Está ventando ponto, né? E aqui, metaforicamente, que seriam essas ventanias, gente, crises econômicas de maneira geral, eventos inesperados, assumiu o presidente X, assumiu o presidente Y, a inflação piorou, melhorou, o país A invadiu o país B, isso gerou uma alta nos preços disso, de alimento ou daquilo, teve uma seca, teve, enfim. Não adianta ficar chateado, estamos perdendo nosso tempo ficando chateado. Não adianta culpar ninguém, nem tudo, sim, realmente dá para antecipar. E mesmo que fosse possível antecipar, poxa, me, eu deveria ter um plano, digamos, B, para caso uma situação feito essa que aconteceu acontecesse. Eu não tinha, não estava pronto para isso. Isso é uma reflexão legal, mas é isso. Vamos refletir, vamos pensar com base naquilo que a gente não sabia antes, agora a gente sabe, agora a gente aprendeu. E se adaptar não é ficar lamentando, poxa, eu tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Adaptabilidade é, bom, dado isso que aconteceu agora, esse problema que caiu agora no meu colo, qual é a melhor maneira de lidar com ele, a fim de que eu possa dar prosseguimento ao meu plano, daquilo que eu entendo como meu objetivo, minha meta, seja de mais médio prazo ou de longo prazo, tá? Já dizia um dos maiores cientistas de todos os tempos, que é Charles Darwin, que não é o mais forte que vence, mas o mais adaptável. Quando a gente está falando em termos de sobrevivência, a gente está estudando e observando a natureza, e olha que tem muita coisa para a gente aprender, sim, observando a natureza, os animais. Não é nem o mais inteligente, nem o mais forte que lidera, é a espécie mais adaptável, é a que sobrevive nos anos. Essa analogia ela é totalmente aplicável a uma empresa, empresas que são adaptáveis, ou seja, que conseguem absorver melhor os impactos, né, dos contextos, das mudanças aí, seja de clima literalmente, né, hoje em dia a mudança climática ela entrou na pauta, seja uma mudança climática literal, aconteceu algum evento importante relacionado ao clima, mas ao clima de expectativas, expectativas de que com o presidente A pode ter mudanças assim assado, expectativas de que se aumentar a taxa de juros vai acontecer isso e aquilo, expectativas, né? Possíveis mudanças. Então, Charles Darwin já tinha cantado essa bola há muito tempo. E para falar de adaptabilidade, eu gosto de citar também uma investidora chamada Natalie Fratto. Ela é uma investidora assim, já investiu em muitas startups, é o business dela, é encontrar valor ali em startups que ainda estão meio que começando. Ela, é, ela ajudou aí na construção aí da parte estratégica do Silicon Valley Bank. Ela tem uma posição lá estratégica de investimento. Ela também tem
trabalha junto com o Goldman Sachs para ajudar ali uma espécie de curadoria, digamos assim, para selecionar especialmente mulheres empreendedoras, né? Empoderar mulheres no mundo, incentivar líderes mulheres a vencerem ali com o seu business, com o seu negócio. E ela diz que a primeira e mais importante característica que ela busca em qualquer empreendedor que ela está avaliando para decidir se vai investir ali naquele cara, vai investir ali naquele sonho, vai investir ali naquele projeto, é adaptabilidade. Ela entende, como vários empreendedores falam, né? Sem número de empreendedores que falam que quando eles começaram, eles tinham um plano, nananana, e foi quase tudo muito diferente. O que, por favor, não quer dizer que aquele plano não servia para nada e que era, né, inócuo. Não, a gente tem que partir de algum lugar. Mas, como eu disse, a gente precisa estar permanentemente avaliando criticamente o que a gente está fazendo e, no caso, à medida que os contextos vão mudando, a gente ir se adaptando. E agora, mais do que nunca, né? Um dos motivos pelos quais a Nathalie Frato entende a adaptabilidade como, digamos, a competência número um, mais importante quando ela está avaliando um projeto, uma startup, né, e seus respectivos sócios, é porque o mundo nunca mudou tanto. Mas, assim, é muita mudança. Outro autor muito famoso que fala sobre isso é o Yuval Harari. Yuval Harari, que escreveu best-sellers aí, como o Sapiens, ele diz que a gente nunca na história esteve assim uma situação de tanta incerteza. Ao longo de uma única geração, a pessoa ali na sua idade madura, entrando no mercado de trabalho, com seus 20 e poucos anos, ela poderia aprender uma profissão e seguir com aquilo, entendendo que, gente, até ele se aposentar, aquela profissão iria existir, né? Mesmo com sempre tivemos eventuais mudanças, contratempos, guerras, tempestades, tsunamis, de lá o que for, existia algo minimamente assim, na qual as pessoas poderiam se segurar, né? Eu sou um engenheiro e vou morrer engenheiro. Não sei se eu vou trabalhar a vida inteira na mesma empresa. Antigamente era, você entrava numa empresa e aposentava nela. Depois a gente começou a mudar tudo, de empresa, no caso. Agora não está mudando só a empresa, está mudando a profissão. A ideia de que a inteligência artificial vai mudar e mudar muito, já está mudando. A gente já tem relatórios hoje com a quantidade de empregos sendo afetados pela inteligência artificial diretamente, números bastante expressivos. Então, a adaptabilidade está mais em alta do que nunca, porque nunca as mudanças foram tão radicais e tão curtas, como dizia o Yuval Harari. As pessoas não sabem mesmo o que vai estar rolando daqui a 20 anos. Se a profissão delas vai existir ou se já vai ser outra coisa. O Fórum Econômico Mundial causou um certo pânico no mundo todo quando eles falaram que cerca de 2/3 das crianças que estavam na escola ali em 2016, que seria a geração Z, iria trabalhar em profissões mais tarde adultas que sequer existem ainda. Então, a adaptabilidade é muito importante. Como é que você pode trabalhar a adaptabilidade? Como é que a gente pode, inclusive, avaliar a adaptabilidade?
Uma maneira, por exemplo, que a Nathalie Prato diz, é fazer what if, e se, perguntas do tipo what if. Você tem o seu negócio, então a pessoa vem com aquele plano de negócio, o que ele espera fazer, o que faz, e ela pergunta, e se você perdesse a sua principal fonte de receita? Se essa premissa aqui, por exemplo, deixasse de existir, como você acha que você poderia lidar com esse tipo de problema? Se tivesse uma pandemia, se tivesse uma enchente, se tivesse uma situação assim, assada. Então, da mesma maneira que ela provoca, né, as pessoas que ela está conversando, esse tipo de pergunta, a gente também pode se fazer essas perguntas. A gente pode o tempo inteiro estar se provocando sobre possíveis mudanças de cenário. Como é que a gente poderia reagir? De preferência, minimizando o pânico, confiando que a gente pode encontrar uma alternativa. Isso a gente vai precisar da tal flexibilidade mental. Vamos precisar de reflexão para pensar nas experiências passadas, o que a gente pode aprender com aquilo e se adaptar, porque já dizia o Darwin, não é o mais forte nem mais inteligente, é o mais adaptável que sobrevive. Muito obrigada pela atenção de vocês e sejam sempre muito bem-vindos ao COR.